Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio de Mostardas, agora com o microfone fora do mudo. Tudo bem? Tudo certo, como é que tá, cara? Tudo certo. Me diz quem é o convidado de hoje, Júlio, como se eu já não soubesse. Nossa, e como se o pessoal clicou também não soubesse, né? Porque ele tá no banner do nosso episódio. Seja muito bem-vindo, Alex Catarino. É um prazer imenso estar aqui com vocês, Paulo e Júlio. Parabéns pelo projeto e recomendo já há muito tempo, desde o primeiro episódio, e acho uma iniciativa fundamental para defender as ideias da liberdade numa perspectiva nova e que esse tapa pegue mais pessoas. Vamos lá, vamos distribuir violência aí pro pessoal. Ferir o PNA. Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar disponível para tocar esse papo conosco aqui. Júlio, antes da gente avançar então na nossa entrevista, qual é o currículo do nosso convidado? Alex Catarino cursou graduação em História na UFRJ, realizou estudo nas áreas de História, Arqueologia, Paleografia, Filosofia, Teologia, Literatura, Economia e Ciência Política em diferentes instituições. Eu contei aqui nos dedos, acho que são 8. Em diferentes instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. É membro da Edmund Burke Society, da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society, entre outras renomadas instituições de pesquisa. Atualmente é editor responsável pela LVM Editora, além de vice-presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, o CIEP. CIEP que se lê, Alex? Uhum. Curador do Clube do Livro Ludovico, gerente editorial do periódico Comúnio, Revista Internacional de Teologia, especialista do Instituto Mises Brasil, professor de Filosofia Política da pós-graduação em Escola Austríaca, e pesquisador residente do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, dos Estados Unidos. É autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada, de inúmeros artigos publicados em diversos periódicos acadêmicos, de capítulos de livros, de verbetes e de obras de referência. Mais uma vez, muito obrigado. Que baita currículo. Parte desse teu currículo aqui eu conheci pessoalmente, que é o Russell Kirk Cultural Renewal nos Estados Unidos, em Mecosta. É a experiência que qualquer pessoa que defende a liberdade deve ter, é conhecer esse lugar. Que lugar bacana esse aí. Como é que tu chegou lá, Alex? Só assim, eu sei que quem clicou no banner desse episódio não quer saber muito sobre isso, mas eu acho que é interessante. Como é que tu chegou lá? Eu acho isso importante. A questão é engraçada, isso está ligado um pouco à minha história de vida com o próprio liberalismo. Eu brinco dizendo que eu nunca fui de esquerda, e é verdade. Eu acho que eu só fui simpático a ideias esquerdistas durante uns 15 minutos numa festa de faculdade, lá pelo ano de 95, mas que depois eu consegui beijar a guria, nunca mais me interessei por ideia de esquerda. Então eu tive... O meu passado esquerdista durou 15 minutos só, e a menina era bonita. Valia a pena que era de esquerda. E por um motivo específico, acho que é válido. Depois ela deixou de ser de esquerda. Mas o que acontece? Eu sempre fui não de esquerda e sempre comecei desde cedo a me preparar. Originalmente queria ser engenheiro aeronáutico, cursar ITA, essas maluquices, mas sempre estudando por fora economia política. E em 91 eu cheguei no Instituto Liberal e comecei a estudar as obras. Inclusive cheguei por intermédio de um livro, Crítica ao Intervencionismo, do Mises. E no Instituto Liberal eu comecei, em maio de 92, a ser mentorado pelo finado professor Francisco Leme. Por volta de 96, eu estava estudando o pensamento de Edmund Burke, orientado pelo Og numa perspectiva liberal, mais hayekiana. E o Og sugeriu que eu tive umas dúvidas, que eu fosse conversar com o finado professor
o Biratã Borges Macedo para debater melhor a questão do Burke. E eu fui conversar com o professor Biratã usando Hayek, usando Tocqueville, e ele perguntou, você tem do Russell Kirk? Eu falei, não. Quem é? Tem que ler? Ele falou, tem. Aí ele me deu o livro do Kirk e Burke para eu ler, isso em 96. E eu fui estudando o Kirk, só que muito aos poucos. Em 2002 eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá quase um ano como pesquisador da Atlas Foundation, com o Andrew Chaffin, e eu aprofundei mais os estudos do Kirk, não apenas como um autor conservador, que foi a trajetória que o professor Biratã me passou, só que por intermédio do meu orientador na Atlas Foundation, eu comecei a estudar o Kirk como historiador dos Estados Unidos. E também comecei a estudar nessa época o Rothbard como historiador da história americana. Aprofundei um pouco mais isso. Por volta de 2006, eu conheci o presidente do Chesterton Institute, me passou para ler os textos do Kirk de crítica literária. E eu me encantei. E numa conversa com o professor Biratã Macedo, eu falei, professor Biratã, qual autor o senhor acha que eu devo estudar de modo mais sistemático? E ele disse, tem que estudar o Kirk. Você está há quase 10 anos que eu estou te forçando aí para esse caminho e você tem que fazer isso. Em 2007, o professor Biratã faleceu e eu me senti na obrigação moral de levar a sério esses estudos. Então, eu liguei para a Annette Kirk, a viúva do Kirk, que eu conheci num congresso em 2004 em Chicago, na Philadelphia Society, e pedi se eu podia ficar um período lá como pesquisador. E fui no ano de 2008, fiquei uns 2 meses lá em Mecosta pesquisando, voltei para pesquisar de novo em 2010 e veio a proposta dela de eu ficar como pesquisador residente. E aí fiquei lá de 2010 a 2018. A partir de 2008, eu comecei a estudar de modo sistemático e a partir de 2011 começamos a editar as obras do Kirk em português. Então saiu o primeiro livro dele em português em 2011, que foi A Era de T.S. Eliot. Saiu em 2013 A Política da Prudência. Em 2016 saiu o livro sobre Burke. E esse ano está saindo A Mentalidade Conservadora. E em 2015 eu publiquei essa pequena apresentação ao pensamento do Kirk. Que é um excelente livro. Que eu tenho ele o autografado, que eu estava te falando antes, autografado pela Annette em Mecosta em 2016. Foi um momento muito legal, que é conhecer Mecosta, assim, é um lugar, para quem não sabe, é uma cidade de quê? 400 habitantes, Alex, nem isso? 430 habitantes, acho que agora 420 e poucos. Que não tem quase ninguém lá, e tem o casarão do Kirk no meio do lugar, assim, uma mansão gigantesca. Eu me sentia dentro de um filme, estando lá em Mecosta. Daí a gente passou aquele ano novo lá, tocando músicas ao piano natalinas. Foi muito divertido, cara, Foi um momento bastante peculiar. Você se sente um filme, em alguns momentos, inclusive, um filme do Stephen King. Exato, porque parece Mecosta está entre as 5 cidades mais mal assombradas dos Estados Unidos. E muitos dos fantasmas lá foram criações do Kirk, que além de um historiador da história americana e de um filósofo moral, cientista político, era também um autor de ficção. E escrevia a ficção dele, contos de terror. Ele escreveu 3 livros de terror. Então, essa relação entre imaginação, política, defesa da liberdade, defesa da ordem interior da ética, é muito conectado no pensamento do Kirk. Exato. Era só um parênteses de conhecer Mecosta. Eu acho que toda pessoa deveria ter, pelo menos esse momento, ficar perto do Acton Institute, lá em Michigan. Acho que boa parte dos liberais passam por lá, de vez em quando, então poderia dar um pulinho até Mecosta e conhecer o local. É excelente mesmo. Mas Kirk, eu acho que ele tem uma conexão. Não. É evidente que ele tem uma conexão direta com o tema do nosso episódio de hoje, né? Um dos objetos de estudo dele é a imaginação moral, né? Nós fizemos um episódio aqui com o Francisco Raso, que nós abordamos lateralmente o livro dele sobre a imaginação totalitária, né? Que é a imaginação utilizada para o mal, especificamente. Vamos deixar uma coisa mais simplória aqui, mais simples. A imaginação utilizada para o mal. Mas a imaginação como toda, a imaginação na construção da moral, foi objeto de estudo do Kirk. Poderia nos explicar? Eu sei que tem livros tratando sobre isso. Júlio, você está pulando os nossos recados iniciais. Vamos fazer o método podcast João Kleber, para. Depois dos nossos recados, vamos falar sobre imaginação moral. Então a gente apareceu de dia. Opa!
mágica. Quem está nos ouvindo não está entendendo o que a gente está falando. Quem está no YouTube nos acompanhando, gravamos numa noite o episódio e agora nós estamos fazendo os recados iniciais de dia. Por quê, Fux? Por quê? Porque o Skype nos... Quem está acompanhando o nosso episódio por vídeo também vai ver que lá no fim o Paulo deu uma congelada. Livre estou, deu Chegou a Elsa ali, congelou o Paulo, ficou travado no fim. Meu Deus. Frozen. Bom, é verdade, deu um probleminha no Skype, então a gente está gravando os recados iniciais pós-programa, como sempre, só que agora são pós alguns programas, e tem uma surpresinha para quem vê todos os episódios no YouTube, vai ver que a gente está com a mesma roupa do dia que a gente gravou outro episódio, então já pode relacionar com a que a gente gravou o recado inicial. Pior. Também tem isso. Isso é a otimização de agenda, né? Produtividade. Quem quiser apoiar, então, o nosso projeto, né? Para que o nosso projeto continue com as luzes acesas, e não só com as luzes do dia acesas, não só com as luzes do sol, mas as luzes acesas, por favor, entre no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Lá tem todas as categorias que você pode doar e apoiar o nosso podcast de acordo com o seu gosto e com o seu bolso. Tem categoria de 5, 10, 18, 29, 39, 49 e 149 reais por mês. Por 149 a gente envia uma vez por mês um livro para quem investiu conosco. Então tem categoria para tudo que é gosto, pessoal. E não só isso, ganha todas as outras categorias abaixo, né? E se quiser utilizar Bitcoin para nos apoiar, entre no nosso site, lá tem a nossa carteira de Bitcoin. No nosso site também estão os nossos patrocinadores, os links para entrar diretamente para os nossos patrocinadores. Entre por lá e nos ajude a medir o tráfego que nós enviamos para eles. Assim como da Amazon, todos os livros citados, e tem um monte de livros citados nesse episódio, vai estar tudo nas show notes. Então lá vocês podem entrar pelos nossos links e ajudar o Tapa a ganhar um rebate da Amazon. Isso mesmo. E todas as novidades estão no nosso site. Show notes estão lá, os canais de WhatsApp, Telegram para receber as novidades do Tapa diretamente no seu celular, livraria, artigos e para cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do Tapa. E também lá estão todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quem está nos vendo aqui, por favor, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, e quem está nos ouvindo em algum lugar, dá um pulo lá no YouTube para procurar o Tapa da Mão Invisível e nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e voltamos para o episódio. Alex, então, antes dos nossos recados, eu havia falado sobre a imaginação moral. O que é a imaginação moral? Sei que são livros, são tratados, são vários livros sobre isso, mas o que é a imaginação moral que o Kirk trabalha? Bem, primeira coisa, o termo imaginação moral foi criado pelo filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, tido como o pai do moderno pensamento conservador, e que foi ao longo da vida inteira um parlamentar whig, um liberal, um defensor das ideias de liberdade, justiça, propriedade privada, livre mercado. E o Burke usa esse termo imaginação moral para explicar a destruição dos valores tradicionais de religiosidade, cavaleirismo, que os revolucionários franceses, ou seja, os precursores dos modernos socialistas, estavam destruindo. Esse termo imaginação moral, ele depois é utilizado por um filósofo norte-americano e crítico literário, Irving Babbitt, para diferenciar dois tipos de imaginação. A imaginação moral, que é a defesa da liberdade, da tradição, da ordem espontânea, para usar um termo do Hayek, em oposição à imaginação idílica, que é a visão utópica de Rousseau, de Marx e dos demais socialistas. O Kirk, com base nisso, e na visão do T.S. Eliot de imaginação diabólica, que é a negação das noções de certo e errado, bem e mal, belo e desprezível, ele vai definir que a imaginação moral ela é um princípio que nos ajuda a entender a normatividade da sociedade, ou seja, o que é certo, o que é errado. Então, por intermédio de contos de fada, de literatura, de filmes, você vai conseguir captar essas ideias corretas. E quais são essas ideias corretas? A defesa dos três princípios que o Kirk defendia: ordem, liberdade e justiça. Só que ordem não só entendida num sentido de ordem social, não. É a ordem interior da pessoa.
É aquilo que o Burke dizia, é a ordem moral interna. E quanto mais disciplinados eticamente forem os indivíduos, mais nós poderemos abrir mão de um controle estatal externo. Então, para que nós possamos reduzir o Leviatã, nós temos que agir corretamente. Então não adianta eu, numa negociação de mercado contigo, não cumprir o contrato, porque se eu não cumpro os contratos que nós assumimos, se eu não tenho uma ordem moral interior para cumprir isso, eu vou ser obrigado a recorrer à justiça. Então essa é a visão de ordem. A liberdade, isso é fácil de discutir, é a visão de liberdade, a ausência de coerção injustificada. E a justiça, a questão de você equilibrar, cumprir os contratos, respeitar a propriedade alheia, respeitar os direitos individuais. Então, essa é a visão dele. E a imaginação moral nos faz, por intermédio dessas alegorias, dessas metáforas, compreender melhor esses princípios de normatividade da vida em sociedade. Interessante. Eu acho que tu conseguiu resumir pelo menos o que eu li no livro da política da prudência que eu tenho aqui. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar do nome do Alex Catarino, provavelmente foi na Política da Prudência, do Kirk, que é um livro excelente, e principalmente na parte que ele destrincha muito bem, foi a parte, quando eu comecei a estudar mais sobre política, eu consegui entender o momento que Kirk classifica muito bem o que é o conservadorismo, né? Que ele consegue rotular muito bem o conservadorismo para uma conversa de boteco, que é o conservadorismo é a oposição da ideologia, né? Ele deixa isso bastante claro ali. No momento que tu classifica o conservadorismo assim, fica muito mais fácil de tu trabalhar o conservadorismo e tu conseguir espalhar alguma palavra boa pró-conservadora. E foi ali um momento também que eu me descobri conservador, porque eu sou completamente contra ideologias e construção de mundo. Isso que tu acabou de explicar, bota essa dicotomia, né? Entre Rousseau, que bota algo idílico lá na frente, um futuro utópico, e o conservador que vê o mundo concreto e está vendo as coisas que estão apresentadas na frente dele, politicamente nada mais além daquilo. É mais ou menos isso? Sim, e a coisa interessante nesse ponto é o seguinte, que em grande parte o conservadorismo do Kirk, que é muito semelhante a de uma pessoa que foi amigo dele, que é o Roger Scruton, é um conservadorismo que está calcado na visão do Burke, que é um autor liberal. Então, na verdade, o conservador, desde Burke até Kirk e Scruton, ele é uma vertente do liberalismo. Na verdade, esse conservador está defendendo vida, liberdade e propriedade. Só que ele está rejeitando o discurso ideológico, o discurso utópico. Então, o conservador aceita as instituições que John Locke, por exemplo, defende, a vida, a liberdade, a propriedade, só que ele não quer fundamentar essa defesa numa visão racionalista, numa visão ideológica. Ele quer defender não uma liberdade abstrata, teórica, defender a liberdade concreta. O direito de ir e vir, o direito de a gente não usar essas malditas máscaras, o direito de dar porrada em prefeito que não quer deixar a gente abrir o comércio, esse tipo de coisa. Porque, de certo modo, é uma coisa que me incomoda com a nossa direita às vezes, ela é muito verborrágica. Todo mundo é macho na internet. Eu quero ver ir lá e peitar. Então a gente tem que ter um pouco mais, e eu brinco aí, é um pouco da veia anárquica que os conservadores devem ter também, que é não deixar o Leviatã, o Estado, controlar. E a imaginação moral mostra isso. Se nós analisarmos várias obras de literatura, em especial as distopias, mas também obras como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, o inimigo ele é controlador. E os nossos prefeitos hoje, os nossos governadores, são todos criaturas de Mordor. Seguem Sauron, querem o controle. E a nossa liberdade não pode ser negociada. Até porque a visão moral que o conservador vai defender, ela só é possível em liberdade. Só é moralmente justificável um bom ato se você tem a liberdade de fazer o bem e fazer o mal e opta por fazer o bem. Se você é obrigado sempre a só fazer o bem, não tem a liberdade de poder escolher o mal, que virtude não há moral. Você obedeceu. Alex, entrando nesse tópico aí, tu citou um dos autores que eu mais gosto, que é o Tolkien. Tu consegue exemplificar como é que a gente utilizaria a imaginação moral dentro do Senhor dos Anéis, por exemplo?
porque eu queria utilizar ele como exemplo, especificamente o Anel de Sauron, né? Ele é, para mim... Só um alerta para quem está nos ouvindo, esse episódio não conterá spoilers, tá? Então, Isso assim, aí. a gente vai se cuidar ao máximo aqui para não botar spoilers, pode ouvir à vontade, pode avançar ouvindo o episódio. Isso beleza. Aí. Porque o Anel de Sauron, para mim, é a perfeita representação do Estado. Né? É o poder. Ele é o poder, exatamente. É o poder institucionalizado. É o poder absoluto. É aquilo que Lord Acton dizia. O poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. O anel é o poder absoluto. Tudo que toca nele se corrompe. Tá, então, para exemplificar, assim, para a gente deixar uma coisa mais prática, qual é a exemplificação da imaginação moral, por exemplo, em Tolkien? E em 2012, eu ministrei uma palestra para o Students for Liberty, na primeira conferência, na época já da EPL, sobre a imaginação moral no Senhor dos Anéis. E em 2013, eu publiquei um artigo acadêmico sobre a imaginação moral em O Senhor dos Anéis. O artigo está de graça na internet, na revista Mises, então se derem uma busca no Google... Vai estar no show notes. Nem te preocupa, vai estar no show notes do nosso site. Então o que acontece? Eu discuto, em primeiro lugar, o que é imaginação moral. Então eu apresento o conceito do Kirk, voltando a Aristóteles, Northrop Frye, toda essa discussão de crítica literária e filosofia moral. O próprio Tolkien, que não era só um autor de romance, era, acima de tudo, um teórico da literatura, ele tem um texto acadêmico sobre a ética dos contos de fada, e que ele vai explicar o que é o desenho que ele está apresentando ali, o fundamento do Senhor dos Anéis. E a história é permeada dessa visão. Então, se nós pegarmos, no primeiro momento, a ideia da defesa de uma... A liberdade é muito importante para o Tolkien, e o Tolkien era, ele se dizia, um anarquista, monarquista inconstitucional. Tanto que aqui as pessoas que já leram Democracia, O Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe, a ideia do Tolkien em relação a como deve ser a sociedade é muito semelhante à do Hoppe, que é uma sociedade fundada nos direitos dos indivíduos, na pequena comunidade, tanto que a autoridade política do condado no Senhor dos Anéis, e eu confesso que eu detesto os filmes, porque os filmes cometeram, o Peter Jackson, como um grande cineasta neozelandês, ele não entendeu o que é o mundo inglês, ele não entendeu o que é o condado, e aí eu posso dar esse spoiler porque não está no filme, mas ele tirou uma das cenas principais do filme, que depois dos hobbits saírem mundo afora para defender a civilização como um todo, defender os anões, os próprios hobbits, os elfos, os humanos, contra esse poder do Sauron, esse poder absoluto, esse Estado autoritário, esse imperialismo que poderia ser muito associado tanto ao nazismo quanto ao comunismo soviético, eles se voltam para a terra deles. E ali eles encontram uma ditadura fascista. E eles têm que lutar contra aquilo. Então não adianta nós lutarmos contra um poder absoluto no Brasil se o nosso prefeito está nos sacaneando. Então nós temos que saber lutar também no campo local. A primeira coisa que nós temos que fazer é peitar os síndicos. Eu faço questão de, no prédio estou morando, eu não estou infectada, eu não vou ficar com aquela porcaria de máscara. E quando vem, eu falo assim, sim, qual é o crime que eu estou cometendo? Até a direita, tá, obrigado, me processa. E é isso. Nós temos que saber. Às vezes é muito fácil brigar contra o presidente, o governador, e nós não temos coragem de brigar com o síndico. Então a defesa da liberdade é nos pequenos atos, a começar pelos síndicos e os prefeitos. E o Tolkien tem muito isso. Ele é um localista, como quase todo conservador. O conservador está mais preocupado com a tirania do prefeito que a do presidente. E por isso essa questão é a defesa do que? Da subsidiariedade. A gente tem que ter mais... Era a coisa... Mecosta, de certo modo, é uma vila hobbit. Nem prefeito tem, é um conselho, a coleta de lixo é privada, 2 empresas competindo por energia e gás. Então, o que nós temos que... A briga do Tolkien é contra o gigantismo, é contra o crescimento. O meio de nós termos a nossa liberdade garantida e a imaginação moral no Tolkien é muito forte nisso. Você tem, primeiro,
a luta contra esse poder absoluto, que é o anel, e que é o poder da vaidade do próprio Tolkien, a tentativa de controlar o outro. E o Tolkien diz que nenhum homem que deseja controlar o outro deve ser digno de confiança. Porque ele diz, talvez um santo possa ter essa capacidade, mas o santo, por ser santo, não quer te controlar. Então o homem mais perigoso de todos é aquele que acha que pode te controlar. O Tolkien é um anarquista, ele diz isso em Carta para o Filho. E eu cito essa carta. E, ao mesmo tempo, ele tem uma carta para o filho que ele diz, ele não é nem um progressista, como Saruman, aquele homem que quer inovação pela inovação, mas ele não é um embalsamador. De certo modo, o pecado dos elfos é querer impedir a mudança. Então, o Sauron é um revolucionário, o Saruman é um revolucionário, mas os elfos, eles se tornaram reacionários. Eles não queriam a mudança. E o verdadeiro conservador entende que é uma ligação entre passado, presente e futuro. Nós temos que preservar, conservar o que é bom, mas temos que deixar que venham novidades. E aí é um filme que eu recomendo, que é o Leopardo, do Luchino Visconti. Os elfos, eles fizeram os 3 anéis iniciais para impedir que houvesse mudança. E deu a ideia para o Sauron fazer o anel não para controlar os outros. Então, muitas vezes, é essa visão de como nós negociamos fácil a nossa liberdade. Os homens que aceitaram o presente de graça, era quase um bem-estar social que o Sauron quis dar. O Sauron é uma espécie de Getúlio Vargas, nesse aspecto. Tá, mas deixa eu fazer a advogado do diabo ali. Sobre o conservador. O conservador, o Michael Mallison, um cara que eu gosto muito, ele fala que o conservador é o progressista andando na velocidade limite da rodovia. Eventualmente, ele vai chegar lá. Então, todas as pautas que os conservadores, mais americanos, enfim, o Brasil nem tinha muitos conservadores abertamente, hein? A direita estava escondida, eles gradualmente entregaram todas as posições que os esquerdistas americanos queriam nos anos 90, anos 2000, enfim, que talvez fossem posições que não eram nem mesmo conservadores e tal. Se pegasse um exemplo de Kirk e Russell. Mas o ponto é, primeiro, o conservador, ele quer conservar o que exatamente? Ele quer simplesmente uma velocidade diferente no progresso? Qual é a distinção entre um conservador e um progressista? É a velocidade pela qual eles anseiam pela mudança? Na verdade é o seguinte, a questão, e aí eu volto ao meu mestre, o Biratã sempre dizia que a filosofia política, ela tem que ser entendida nos seus últimos fundamentos, de modo tal que ela se encontre com a filosofia da história. E aí eu cito aqui um grande pensador brasileiro que faz essa distinção, que é o João Camilo de Oliveira Torres, autor de vários livros, eu destaco aqui A Democracia Coroada, que é sobre os liberais brasileiros na época do Império, e Os Construtores do Império, sobre os conservadores. Em Os Construtores do Império, ele se volta à definição de conservadorismo do Kirk. Então são 6 cânones, 6 princípios que defendem o conservador. O primeiro é uma crença numa ordem transcendental, numa lei natural, num princípio moral que se mantém. Ou seja, o homem ele é ser humano em todas as épocas. Nós temos uma natureza humana que, independente de estarmos no Egito dos faraós, em Roma imperial, na Idade Média ou nos dias de hoje, nós temos características tanto físicas, biológicas, psicológicas, morais que se mantêm. Então, existe essa ordem transcendente. O segundo é a defesa de que há diferenciações sociais. As diferentes profissões, diferentes classes, então essa diferenciação social. O terceiro é a necessidade de uma ordem externa, limites que garantam liberdade, vida, propriedade. O quarto cânone é a relação entre propriedade privada e liberdade. Sem liberdade, você não mantém a propriedade, e sem a propriedade, você não tem a liberdade junto. O quinto é a defesa das permanências. Algumas coisas não podem mudar. E a sexta é a necessidade de mudanças. Algumas coisas precisam mudar. E nesse sentido, você tem o quê? A questão do tempo. Muitas vezes o conservador ele é confundido com aquilo que o João Camilo de Oliveira Torres chama de imobilista. O imobilista não quer que nada mude. O imobilista ele é um prisioneiro do presente. Ele quer
que as coisas fiquem como estão. Ele defende o status quo. Existe o reacionário. E muita gente que se diz conservadora não é de reacionário. O reacionário, ele tem uma visão utópica do passado, ele acha que teve uma era de ouro, o Brasil Império, a Idade Média, a Igreja Primitiva, e ele quer construir no futuro uma utopia pautada no passado. De certo modo, o nazismo, ele cria um ideal de raça ariana e ele quer fazer uma revolução no futuro, de fazer o poder da raça ariana. O fascismo de Mussolini, ele cria o ideal de uma nação italiana, um povo italiano, e quer criar essa revolução no futuro, só que justificando no passado. Ou seja, ele sacrifica o presente em nome de um passado que deverá ser reconstruído no futuro. Já o progressista, ele está disposto a matar o passado, matar o presente e construir um futuro utópico. O outro mundo é possível, é a utopia. O verdadeiro conservador, ele quer defender o quê? A tradição. Ele quer conservar o que é bom e mudar para que o que é bom fique melhor. Então ele vai entender que o nosso presente está construído com base num passado e está caminhando em direção ao futuro. O reacionário quer que o rio volte a correr ao contrário. O progressista, ele vai até represar o rio, destruir o rio, secar o mobilista, vai querer que o rio pare de correr. O conservador, ele vai ter essa relação do tempo, entendendo que há uma ligação entre passado, presente e futuro. O passado tinha coisas ruins, a escravidão. Então nós eliminamos, e é interessante o caso da escravidão. As 4 grandes leis no Brasil Império que acabam com a escravidão são promovidas as 4 por políticos conservadores. Então, na verdade, o conservador, nesse sentido, ele é um pouco a visão do Gandalf no Senhor dos Anéis. Ele está preocupado em preservar o que há de bom no passado, ele está observando o presente, o mundo que tem em volta dele, mas ele também sonha com um futuro melhor. Então é o tempo. E a imaginação moral nos mostra isso. A própria questão do Harry Potter, naquele espelho de José Guedes. Se o homem fica olhando para aquele espelho, pensando só no futuro, sonhando, ele se congela, ele não consegue construir o futuro. E o futuro necessita de ação. Então, essa visão, o que o conservador quer conservar, quer preservar? Boas tradições culturais, boas tradições políticas, boas práticas econômicas. É absurdo ver gente que se diz conservador e é contra o livre mercado. Não pode ser. Adam Smith, no livro A Teoria dos Sentimentos Morais, que deve ser lido em conjunto com a Riqueza das Nações, se mostra um grande conservador. Ele entende que o mercado é mais efetivo com certas práticas morais dos indivíduos. Existe um sentimento ético que faz que o contrato é base. O livre mercado necessita de confiança. Hoje é muito fácil nós defendermos o livre mercado como o sistema mais eficiente. Só que a maior parte das pessoas que são contra o livre mercado não são contra o livre mercado pela eficiência, mas porque dizem que é imoral. E nós temos que mostrar, com a imaginação moral, com a criatividade, que se nós queremos o melhor para nós mesmos e para os outros que fazem parte da nossa sociedade, nós temos que defender o livre mercado não porque ele é mais eficiente, porque ele é mais ético, porque ele é quem melhor protege vida, liberdade, propriedade, criatividade dos indivíduos. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora, na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até R$1.000 por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Desde que eu virei ANCAP, Alex, eu sempre enxerguei o anel do Sauron como o Estado. O homem, enfim, fraqueja e ele tenta, em vez de destruir o anel,
ele tenta, que nem os gondorianos, tenta tomar o anel para si, porque com o poder do anel eles vão poder impor a vontade, fazer as coisas que têm que ser feitas. E é o que eu vejo muitas pessoas que tentam reformar o Estado. Vamos reformar o Estado, dessa vez vai. É só o grupo certo pegar o anel que vai dar certo. E daí, tipo, eu não sei, tu enxerga essa relação? Democracia. Eu amo a democracia. Me dá um poder de chanceler supremo por mais tempo e eu vou acabar com essa guerra civil. Muitas vezes, Palpatine explica o anel e há uma ligação. Tem uma entrevista do George Lucas em 77 para a revista Playboy, que ele diz que ele se inspirou muito em O Senhor dos Anéis para fazer Guerra nas Estrelas. E o anel, ele é, por um lado, é o Estado, é a máquina, é a Estrela da Morte. É aquele apetrecho que vai te dar o poder, é a Petrobras de Vargas. É não só o Estado, mas os meios que o Estado Nacional moderno, e aqui é uma discussão que eu faço, é interessante, não posso dar spoilers, mas eu dou o curso meu da pós-graduação de escola austríaca de filosofia política. E é uma cadeira sobre escola austríaca, teoria política, e que o centro do curso é mostrar a visão de democracia da escola austríaca, principalmente a visão do Mises, do Hayek, do Horkheimer, do Hoppe. Eu, na primeira aula, vou discutir o que é filosofia política, qual é a diferença dela para a ciência política e quais são os 12 principais conceitos da política, dos quais eu defino 11. O 12º eu não defino. E a turma fica doida. Eu digo, olha, para entender o que é o pensamento político da escola austríaca, nós temos que entender que a escola austríaca é uma corrente do liberalismo, que, por sua vez, é uma das correntes da filosofia política. Então, eu passo a segunda aula inteira discutindo o que é filosofia política de Platão a Maquiavel. Na terceira aula, a política moderna. Hobbes, Baudin, Locke, até chegar ao início do século XX. Para, na quarta aula, sim, explicar os 4 autores liberais e concluir o 12º conceito, soberania, como monopólio. A soberania é o monopólio do Estado e da sociedade. E é esse, na minha opinião, o grande ensinamento do Hoppe. Tanto que nesse artigo meu sobre o Senhor dos Anéis, vocês vão ver eu citar o Hoppe o tempo todo. O anel, ele é o Estado. Você querer fazer o bem por intermédio de um ente que é necessariamente mau, o Leviatã, o Estado Nacional moderno, você não vai funcionar. E aí eu aconselho um vídeo que eu gosto muito, de uma velhinha, as 10 razões porque a máfia é melhor que o Estado. Esse vídeo é ótimo mesmo, vou botar no show notes. Senhor dos Anéis, na minha opinião, é a maior obra literária do século XX. Eu acho que só 2 obras chegam perto e se equiparam. No campo do romance, o Ulisses, do James Joyce, e no campo da poesia, A Terra Desolada, do T.S. Eliot. Sendo que o próprio Tolkien diz, ele se inspirou muito, ele era um leitor de Eliot, e ele se inspirou muito em James Joyce. E ele se volta à literatura clássica, à Ilíada, à Odisseia, à Eneida, Divina Comédia. Então a imaginação moral vai dar ao libertário, o ANCAP, e ao conservador essa base de usar a cultura ao nosso favor. Nossas ideias no campo da economia e da política são melhores, só que nós temos que vender elas de um modo mais adequado. E por isso minha preocupação de usar muito cinema, teatro, poesia, romance e até música. Você pega as letras, que é uma crítica ao Estado brilhante, imaginação moral de um pessoal que adora Tolkien, Rush, aquela música The Trees. Aquele é o Estado. Você vai reclamar porque os carvalhos são mais altos que os bordos e no final vai vir o Estado dar a justiça. Com machadinha, corta todo mundo. Excelente. Parece que a gente se combinou porque tu deu a deixa para minha próxima pergunta. Foi citado Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, várias obras da cultura popular, da cultura pop, da indústria da mídia
que muita gente acha mídia barata, de conteúdo barato. A indústria da cultura, essa indústria, o showbiz, existe possibilidade de colocar ideias boas ali dentro? Embora tu já tenha dado vários exemplos, eu imagino a tua resposta, mas é um bom caminho utilizar o showbiz para colocar boas ideias dentro, e há possibilidade de fazer isso ainda, porque são obras que ocorreram, mas pode ocorrer ainda para o futuro isso? Pode, claro que pode. Eu sou muito otimista, eu acredito na criatividade humana. É interessante, tem um vídeo que eu recomendo muito, de Sir Roger Scruton, defendendo Harry Potter. O Scruton, aquela figura que tem a ideia de um mal-humorado inglês, tomando chá, vinho branco. Ele leu Harry Potter e adorou. Ele defende Harry Potter como uma das grandes criações. Eu vejo que na segunda metade do século XX, início do século XXI, nós temos duas obras-primas na literatura popular. Uma é o Harry Potter, a outra, Jogos Vorazes. Só que eu defendo essas duas obras não só... Barbaridade. É um outro tema. Parece que a gente está meio combinado aqui, porque é um outro tema que eu queria falar contigo, que é Jogos Vorazes. Não só pelos princípios de defesa de valores conservadores e libertários que essas obras têm, mas porque são bem escritas. O primeiro cuidado que nós temos que ter, desculpe meus amigos randianos, o discurso de Ayn Rand é ótimo, ela converte muita gente, só que é literatura ruim, é chata. Se eu fosse editor de Ayn Rand, aquele discurso do John Galt não pegaria quase um quarto do livro. É muito longo. A gente tem que ter a revolta de Atlas em mangá. E aí cabe novas mídias. Então a criatividade humana continua. Só que mais do que nós criarmos uma obra didática, a imaginação moral é uma via de mão dupla. Existem obras que contêm imaginação moral, mas existem obras que você tem que saber pegar aquela obra e usar a teu favor. A imaginação moral não é só o que o autor diz. É como você pode interpretar aquela alegoria, aquela metáfora para usar. Por exemplo, você pega um livro como Tacão de Ferro, Jack London. Era um socialista, comunista total. Só que você pode usar o escrito do Jack London a teu favor, e tem passagens, porque até mesmo um relógio parado dá a hora certa 2 vezes ao dia. Então até mesmo o Marx acerta muitas vezes. Eu brinco, adoro dar aula de defesa contra as artes das trevas. O autor que eu mais gosto de dar aula é Marx, porque eu adoro usar Marx contra os marxistas. Sim. Então a gente tem que ter esse tipo de inteligência, mesmo uma obra de um autor esquerdista, é você pegar a obra do autor esquerdista e falar, mas espera aí, isso que você defende aqui é totalmente ANCAP, é totalmente conservador. Mas tem autores que são deliberadamente de uma visão em defesa da liberdade. Jogos Vorazes, muita gente acusou a Suzanne Collins de, na obra dela, fazer propaganda conservadora. Ela, de fato, é uma autora conservadora, católica e contra o Estado grande. Eu divido, assim, os meus amigos, eu tenho bastante briga com eles sobre filmes, e principalmente, assim, tem os amigos que gostam do fim de Jogos Vorazes e os amigos que eu não gosto. Basicamente isso. Porque, cara, o fim de Jogos Vorazes absurdo. Tu não vai falar. Não, vou falar. Tá, mas a lição mas o fim de seguinte, Jogos Vorazes é um tapa na cara, assim, que é absurdo. É um tapa na cara, por quê? Porque, de novo, você achando que pelo Estado, pelo anel, você vai resolver a solução. Exatamente. E até mesmo o político que parece bonzinho, voltemos àquela clássica conversa de Palpatine e ainda Anakin Skywalker na ópera. E ele diz, qual foi a primeira lição que eu te ensinei? Que quem tem o poder mais teme? Perder o poder. Esse é o ponto. E ele diz, aí vai contar a história do mestre dele. Darth Plagueis, que conseguiu, inclusive, conquistar a imortalidade. E ele temia uma coisa, perder o poder. Até que chegou o aprendiz dele e o matou. Ele podia salvar os outros, mas não podia se salvar. O personagem
fundamental pro Palpatine, eu não vou dar spoiler aqui, mas o personagem fundamental para que ele possa chegar no poder é um Jar Jar Binks, né? Se não tivesse o Jar Jar Binks batendo palma e levando ele... Exato. Precisa do Jar Jar Binks tolo, idiota, bobão, porque senão tu não consegue chegar no poder, né? É uma brincadeira que eu, até na palestra minha de Star Wars, em 2013, que eu fiz pro Center for Liberty, ficou brincando o Adriano, Jean Turco e eu com isso, em defesa da corrupção. Uma das desgraças do Brasil hoje é que, de certo modo, os bolsonaristas compraram o discurso anticorrupção, compraram o pacote 100% do Sérgio Moro e que virou um problema para eles. E a grande vantagem nossa é que o Estado tem essas crises. De novo, é o que Montesquieu dizia, a França cresce à noite enquanto o Estado dorme. E a minha grande... Tenho amigos queridos no Novo, só que eu sou totalmente contrário à visão do Novo de Estado eficiente. Porque você defender o Estado eficiente é você defender o estuprador eficiente. Por que Gandalf se recusou a tocar no anel? Porque ele disse, se eu pegar isso aqui, eu vou querer fazer o bem com o anel e vou fazer o mal. Exatamente. Galadriel, quando pega e se torna aquela figura gigantesca e cresce... Ela diz, no lugar de ter um senhor do anel, vocês vão ter uma senhora do anel que vai ser tão bela e vai destruir vocês. Então, primeiro, o Bilbo não foi menos corrompido porque ele pegou o anel com um ato de misericórdia. Ele não quis matar o Gollum. E o ato de misericórdia possibilitou que o anel não preservasse tanto. O Frodo é o senso de dever, mas não consegue também, porque é difícil você largar, e só a providência que vai agir isso. Então, não adianta achar que Bastiat já dizia isso, nada menos liberal do que tentar implementar o liberalismo pelo Estado. Temos amigos queridos no governo, Salim Matar, Paulo Ebel, Gianluca Lorenzon, tem muita gente boa no governo. Só que eles estão fazendo o que é possível e é pouco. Se você... PEC de liberdade econômica foi ótima, só que você fala com o Jean, a gente tem que fazer o seguinte, conseguir no nível federal, tem que agora fazer no nível municipal, tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, só que, sinceramente, eu prefiro muito mais desobediência civil em relação ao Leviatã do que implementar. Aí a discussão, vamos esperar a Petrobras dar mais lucro para privatizar. Privatiza logo. Privatiza tudo. Essa situação do MEC é ótima. Eu penso, porque a universidade está parada há 3 meses. Pegar o anel para a coisinha dar certo. Não, eu só vou soltar o anel logo ali na frente. Mas não vai soltar, né? Gente, a melhor coisa que pode acontecer são essas universidades públicas paradas. É menos sendo formado. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar o dobro de salário aos professores para eles ficarem em casa não ensinando. Faz menos mal. No caso federal, com certeza. Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$1.000, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. Eu queria voltar um ponto que tu mencionou antes, Alex. Tu falou sobre a esquerda e cultura e tal. Há uns meses atrás eu vi um seriado no Netflix novo aí chamado Hollywood. Eu não recomendo, achei horrível. Mas uma das coisas que ele fala sobre os estúdios de Hollywood nos anos 60, 70 e tal, pra mim ficou bem claro que, eles escreveram naquele seriado, tá? Como é que eles gostariam que Hollywood tivesse acontecido nos anos 60. Então eles mudaram como é que foi a realidade em termos de movimentos civis, enfim, de discriminação contra mulheres, homossexuais e tal. Eles reescreveram a história para ficar do jeito que eles gostariam que fosse.
na minha visão, essa é a minha percepção. E, enfim, muitos, obviamente, em termos de emancipação das pessoas, eu acho ótimo. Só que o ponto é que eu olhei assim, é isso que a esquerda faz muitas vezes, ela pega alguma questão cultural e ela reescreve aquela cultura de acordo com os valores dela, e como as pessoas não foram lá ler a história original, enfim, ninguém foi estudar, as pessoas estão se formando pelo seriado Netflix, pelo podcast, mas elas não vão ler o livro, várias pessoas, a impressão que fica é essa, é a cultura reescrita através de um programa esquerdista. Você concorda com isso? De forma geral, né? Não sobre esse seriado específico. A questão é a seguinte, existem sempre manipuladores. Eu não acredito em teoria da conspiração, mesmo que elas existem. Existem conspiradores, existem conspirações. O X-Men, ele tem uma mensagem libertária em relação a direitos civis, contra discriminação, que é muito interessante. E aí que tá, o conservador, mesmo que ele seja um católico que acha, não, você é homossexual, vou rezar para que Deus tenha misericórdia, vai enviar porque é pecado que você está fazendo. Só que ele não vai ficar fiscalizando a alcova do outro. E o problema é que nós politizamos as alcovas. A esquerda transforma tudo em política. Sexo é política, raça é política, status social é política. E para o conservador, a divisão entre dois grupos só. Pessoas honestas e pessoas desonestas. O que você faz a quatro paredes é teu problema. Só que não venha trazer a tua vida privada para a arena pública, para a política. Todos são iguais perante a lei. Ponto. O conservadorismo nessa visão burkeana, kirkiana, que existiu na prática, e ainda existe, Inglaterra, Estados Unidos, e que foi vigente no Brasil Império, é uma vertente do pensamento liberal, só que uma vertente antirrevolucionária, reformista. Você vai conseguir mudar as coisas ruins via reforma, não revolução. Eu até explico isso, eu recomendo aos leitores um livro, e vou ver se consigo até fazer um sorteio para quem está nos acompanhando, que é o Evolução Histórica do Liberalismo, que o professor Antônio Paim organizou. E o primeiro capítulo é um capítulo que eu tento definir o que é liberalismo. E tem uma seção que eu mostro que o conservadorismo, tal como defendido na linhagem de Burke, é uma vertente moderada, liberal, não revolucionária. Então esse é o nosso ponto. Só que você pega, pelo mesmo lado que existe a mensagem progressista que você falou, que quer mudar os costumes, essa de Hollywood, você pega dois seriados que são extremamente conservadores e que sempre que eu encontro meu querido amigo Bruno Garchag, a gente se encontra umas 2 vezes por mês para tomar um vinho, um uísque, fumar um charuto e jogar a conversa fora. E nesse aspecto, a gente sempre conversa, Bruno e eu, Peaky Blinders é um seriado extremamente conservador e mostra esse grande conservador de base liberal, que é o Churchill, usando a máfia dos ciganos para bater nos dois grandes inimigos, os fascistas e os comunistas. A ineficiência do Estado mostra que só é possível o Estado conter ideologias totalitárias, os comunistas e os fascistas, e ao mesmo tempo combater máfias mais perigosas, a máfia russa, a máfia italiana, usando a própria máfia. Muito boa essa série. A gente já citou aqui ela, inclusive. É muito boa essa série. Eu fico brincando. Existem algumas séries que eu adoraria escrever. Manual de ciência política. Em meus cursos de política da pós eu uso Peaky Blinders é uma delas. Você pega The Crown. É outra série incrível. House of Cards. Tanto a versão original inglesa, que mostra como funciona a coisa no parlamento. De certo modo, Francis Urquhart, que é o primeiro-ministro lá, o cara que chegou britânico, ele é um Palpatine no House of Cards inglês original, e o Frank Underwood é a mesma coisa. Infelizmente, a série, pelo politicamente correto, descambou. A última temporada é um lixo. Destruíram a série. Tem coisas interessantes, e a gente tem que usar essas imagens comuns para explicar. Essa de Queiroz em Os Maias, a gente pode... O triste fim dos Brusungandas, do Lima Barreto. O Lima Barreto era totalmente ANCAP, o inimigo da República Velha. E como o pessoal não... Trancaram o cara num hospício, tudo bem, ele abusava um pouco na pinga. Mas quem não abusa de vez em quando? Mas
A crítica que ele faz à velha república em O Três Filhos dos Brusundangas, Três Filhos de Policarpo Quaresma e Os Brusundangas, desculpa, confundi os dois, é genial. Machado de Assis tem um elemento ali liberal muito claro. O Machado de Assis ele é um conservador liberal do Império. O Alienista é brilhante nesse sentido. O Alienista é uma mensagem ancada. O Alienista é muito bom. Muito bom. É assim, ó, e quem não gosta muito de ler livros antigos, o Alienista é muito bom porque ele é muito pequenininho, é muito fácil de ler. Vai lá e lê, que é uma mensagem absurdamente forte sobre o poder para tentar... Estado tecnocrata. Exato. Para tentar resolver todos os problemas. É o poder absoluto para tentar resolver todos os problemas. É uma coisa... E cá para nós, o alienista seria esse rapaz, o Átila Yamarino, hoje em dia. Que é o especialista, o técnico, e que os prefeitos estão ouvindo, e ele oferece o quê? Poder, corrupção. É genial. É o discurso tecnocrático servindo para justificar o controle. É o sarumanismo, como o Tolkien chama. Saruman e o controle social. E Jogos Vorazes. A capital de Jogos Vorazes. É o controle da capital sobre os 13 distritos. Você controla, não tem livre mercado. É o Ministério da Magia em Harry Potter. É a luva do Thanos em Vingadores. Eu tinha anotado tantas obras pop aqui pra conversar contigo. Botei até minha camiseta do Batman aqui pra gente falar sobre o Coringa, o Batman de Nolan. A gente já tá indo pro fim do nosso episódio. É perfeito nesse aspecto. É excelente. Eu amo essa trilogia. De novo, antes de nós gostarmos pela mensagem de liberdade, de valores que ela dá, são obras de arte. O Northrop Frye, que é um dos maiores críticos literários da atualidade, ele dizia: o cinema hoje ele traz a riqueza de uma ópera como a Flauta Mágica de Mozart e as tragédias de Shakespeare. E essa divisão de cultura pop e alta cultura, vamos ser sinceros, a alta cultura é hoje alta cultura porque ela é velha. O Shakespeare era o novelão das 8. Os ingleses da época de Shakespeare achavam o Bardo de Avon grotesco. E ele é grotesco às vezes. Só que você pega uma peça como Ricardo III, é uma das melhores críticas ao poder. Tanto que, depois da Bíblia do King James, o segundo livro que mais influenciou os pais da pátria norte-americanos foi Shakespeare. As tragédias. George Washington leu Shakespeare, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, o seriado John Adams. É muito bom. Na HBO. Muito bom. Na HBO. A nossa querida Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei. Sim. Mulher inteligente, bonita. O curso dela de história americana está sendo incrível. E ela está voltando à imaginação moral. Ela está usando John Adams, o seriado. Ela está pegando a cultura americana. E essa questão de cultura pop é fundamental. Quem são grandes conservadores brasileiros? Pega um samba de Cartola, um baião do Luiz Gonzaga, Gaúcho da Fronteira. No Rio Grande do Sul tem melhores que o Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho da Fronteira foi o que saiu pro resto do Brasil, mas tem outros gaúchos muito melhores. Mas ele mesmo tem alguns princípios bons. Com certeza. E você consegue entender. Ele popularizou certas coisas e levou a música de vocês para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E ele alguns princípios. A própria verve, um pouco anarquista, que tem na cultura gaúcha nesse ponto. Vamos voltar aos velhos farroupilhas, a autonomia local. Gente, é um absurdo o que o prefeito e o governador de vocês estão fazendo. Eu atualmente estou em Mordor, né? Estou em Brasília, não estou lá, mas a coisa no Rio Grande do Sul está muito feia. Quem está nos ouvindo daqui a muitos anos, estamos no meio da pandemia do coronavírus. Espero que seja o primeiro ano e único da pandemia do coronavírus. Para quem está nos ouvindo. 1984. É outro que nós não citamos, né? Tem vários, tem muitas obras que eu tinha anotado aqui, nós já batemos o nosso tempo, mas tem 1984, Admirável Mundo Novo, que eu acho que é a primeira grande distopia popular, assim, que ficou bem popular mesmo, que são excelentes para poder entender o mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente não quer viver, né? O meu favorito, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e o Bradbury, que era um amigo pessoal do Kirk. O Bradbury
E me indicaram esse livro. É a melhor distopia que tem, não só pela história, mas é bem escrito. De novo, a imaginação moral é sobre os princípios da cultura, independente de ser a chamada cultura erudita ou a cultura popular, que vão nortear nossa defesa, vida, liberdade, propriedade, a normatividade, a ordem interior da alma do indivíduo e a ordem exterior da sociedade. Só que esses princípios, eles também você não pode escrever didático, senão vira aquela historinha infantil para ensinar criança a escovar dente. Aquilo é chato. O primeiro ponto da imaginação moral é a defesa da beleza, é a defesa estética. Por que Star Wars o pessoal gosta, excluindo esse último filme é horroroso, mas tudo bem. Mas você pegar Star Wars primeiro, é belo, tem toda uma cinematografia ali por trás, só que não só por ser bom esteticamente, mas também por ser divertido. A obra de arte tem que ser divertida. É para relaxar. Você pega, por exemplo, um filme que nesse ponto é maravilhoso, O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Então, imaginação moral. Se nós vamos brigar hoje com Hollywood, o pessoal progressistazinho chato, podemos perder. Mas tem um filme, O Aviador, que defesa do livre mercado, da iniciativa. É um filmaço, O Aviador. Você tem seriados como Suits, Então, a gente tem que saber usar até o que os progressistas fazem a nosso favor. Vamos roubar deles a cultura. Exato. É isso aí mesmo. Tu já deste um baita tratado agora no fim aqui, foi excelente, e várias dicas de livros no decorrer do episódio. Mas tu tens alguma dica de livro especificamente? Tem o teu livro também, que nós já citamos, mas tem alguma dica de livro especificamente para esse tema que nós abordamos, que tu ainda não citou? Olha, o melhor livro é um livro difícil. O meu livro, em parte, é um resumo dele, e o livro em si é A Era de T.S. Eliot do Kirk. A peça do Eliot, Assassinato na Catedral, o Eliot usa a história do bispo Becket, que foi mártir, porque lutou contra o poder de Henrique II. E ele escreve essa peça para mostrar a luta do indivíduo, da consciência individual, contra os poderes totalitários da época dele. E o Clube Ludovico, o livro que foi do mês de junho, Governo Onipotente, do Mises, é um super tratado, é um baita tratado, porque ele mostra que o intervencionismo de uma ideologia hegeliana de direita, o nazismo, no campo da economia é igualzinho à hegeliana de esquerda. O comunismo é o livro que eu recomendo muito, O que Deve Ser Feito, do Hope. Como grande livro aqui, eu vou indicar A Era de T.S. Eliot, A Imaginação Moral do Século XX. É uma grande obra que você vai entender o que é o século XX por intermédio do maior poeta e dramaturgo do século XX. E cabe a quem gosta de cinema, mangá, videogame. Nós que somos nerds, vamos tentar levar as palavras de Hope. E quem faz isso muito bem é um autor chamado Paul Cantor, que ele escreveu sobre Simpsons, Arquivo X, Star Trek, usando praxeologia misesiana, ordem espontânea hayekiana e anarcocapitalismo hopiano com cultura pop. E esse autor, Paul Cantor, é um dos maiores especialistas em Shakespeare da atualidade. Ele escreve os manuais de Shakespeare para Oxford, mas vai discutir também Simpson, Arquivo X. A gente tem que descer desse pedantismo de alta cultura. Pink Floyd, Rush e Yes, o rock progressivo e o heavy metal tem muita mensagem para a liberdade. Ramones, o punk, a gente tem que saber usar isso para comunicar aos jovens essa mensagem de vida, liberdade, propriedade. Ordem, liberdade e justiça. É isso, Excelente. Imaginação moral. Muito bem. Belo final, então. Belo final. Alex, muito obrigado. Tem muitas obras pop aí para o pessoal quem não conhece. Tem muita coisa para estudar. Vamos renovar a mensalidade do Netflix aí, pessoal, porque agora tem bastante coisa para assistir. É isso aí. Bom, considerações finais, então, Alex. Faça aqui um brinde. Edmund Burke, em
1764, fundou, com o poeta, lexicógrafo e editor Samuel Johnson e com o pintor Sir Joshua Reynolds, um clube chamado The Club. Eles se reuniam toda segunda-feira numa taverna para jantar, beber vinho e discutir política, literatura e outras coisas ligadas à cultura. Homens de cultura, de filosofia, de política se reuniam para beber e conversar. Nós temos que ter uma defesa da liberdade, uma defesa conservadora, libertária, ANCAP, o que quer que seja. Só que nós temos que sair um pouco do mundo virtual. Eu vou montar com o Bruno Garchag, que ele me convidou para ajudar ele a montar, um grupo de uma vez por mês sentar, beber uísque, fumar charuto e discutir um livro. E falar de música, de poesia. Nós só vamos ganhar essa guerra pela cultura. Nós temos que ser legais. Então, essa rede virtual é importante. E aí é um desafio. Por que não fazer uma vez por ano, um tapa da mão invisível, uma vez por semestre, numa cervejaria, num bar, numa charutaria, para que as pessoas que acompanham vocês no mundo virtual estejam juntos? E vamos discutir cinema, discutir filme, discutir música. A gente tem que sair da caixa, a gente tem que ir além. E a cultura está a nosso favor. É o que o nosso querido Rodrigo Marinho sempre fala. A liberdade vai vencer. Nós temos as melhores ideias, as melhores pessoas. Só que a gente tem que melhorar o nosso marketing. E aqui esse grupo que eu falei, o The Club, do Samuel Johnson, Edmund Burke e do Joshua Reynolds. Eles sempre começavam as reuniões deles com um brinde. Esto perpétua, que é o lema de Veneza. Que seja perpétuo, que dure para sempre. E que o tapa da mão invisível dure para sempre. E que essa luta pela defesa dos bons princípios conservadores e dos bons princípios libertários avancem. E que a gente tenha menos briga por questões menores e nos lutemos numa pauta comum e que briguemos também. Porque é nessa luta interna nossa, nessas tensões, que a liberdade avança. E vocês estão de parabéns com esse projeto. Contem sempre com o meu apoio, com o apoio da LVM, com o apoio do Ludovico e o que mais eu puder ajudar vocês, porque são iniciativas como essas que vão fazer a liberdade vencer. Excelente. Excelente. Final. Alex, muito obrigado pelo brinde. Eu não estou com vinho na mão, mas considere-se brindado. Abrirei um daqui a pouco e considere-se brindado. Muito bem. Um forte abraço, Alex. Obrigado pelo papo. Valeu, Alex. Forte abraço.